polêmica, caos, dedo nos olhos. Pega a pipoca porque o vídeo de hoje tá babado, gente. Sim, tá babado. Se você é brasileiro e mora na Itália, com certeza você vai me dar razão. Ou se você é brasileiro e tá vindo morar na Itália, se prepare, porque isso vai acontecer com você. Apenas você colocou o seu pezinho na Itália, vai encontrar com um brasileiro que vai te dar o conselho do dia. Qual é? Não se misture com brasileiros. Sim, gente. No grupo do Facebook, o que dá? Não se misture com brasileiros. TikTok, não se misture com brasileiros. Mas por que os brasileiros têm medo dos próprios brasileiros? Tem diversos tipos de brasileiros aqui na Europa, né, gente? Tem aquele brasileiro que deixou o Brasil, que era de origem muito humilde, que às vezes não tinha nada, botou o pé na Europa, bota o pé na Europa, bota o pé na Europa, aí muda totalmente a mentalidade, acaba tratando mal as outras pessoas. E tem sim esse tipo de brasileiro. Tem o brasileiro também, a brasileira que casou com o italiano e quer fazer aquela comparação, meu marido é assim, o seu marido é aquilo. Tem sim, o pessoal fala muito desses brasileiros. E tem os brasileiros que falam que os brasileiros aqui são piores do que os italianos. Gente, o que eu tô falando aqui é as coisas que eu escuto, né? Algumas coisas eu concordo, outras não. Vou falar pra vocês o que eu concordo e o que eu não concordo. Mas tem sim brasileiros que alertam que tem muitos brasileiros que moram aqui que, na maioria das vezes, é pior do que os italianos. Por quê? Porque se comportam mal, porque são espertos, porque já deram golpe nos outros. Então tem sim essa concorrência imensa de brasileiro entre brasileiros. E infelizmente é um problema, porque muitas das vezes não somos vistos nem bem pelos italianos, porque as mães italianas têm medo da gente brasileira roubar o marido dela, ou infelizmente falam que os brasileiros não são muito pontuais, e sabe aquelas crenças, sabe? Que eles acham de brasileiros. E aí, quando escuta de um próprio brasileiro, isso só confirma o que eles podem achar, né? Então, tem sim muitos brasileiros que falam que, fulano, no país dele, era um pobre, desculpa a palavra, não tinha nada, botou o pé na Europa, mudou, quer humilhar os outros, quer tratar mal. Tem sim, infelizmente, algumas pessoas que mudam de país e sobe o espírito de superioridade na cabeça e começa a tratar mal. Eu mesmo já trabalhei para famílias sul-americanas, não eram brasileiros, e que só pelo fato que eles estavam morando na Europa, eles tratavam mal as pessoas, humilhavam mesmo, e nem eram ricos mesmo, moravam de aluguel, dividia quarto, dividia um monte de coisa e se achavam por causa disso. E tem sim brasileiros que querem usar o marido como troféu. Meu marido faz isso da vida. Meu marido é isso. Tem sim, infelizmente, essa concorrência, mas não são todos brasileiros, sabe? As minhas experiências com brasileiros, eu tive sim experiências negativas, muitas, e também tive experiências positivas. Tenho duas melhores amigas que são amores da minha vida, são fonte de luz, nos ajudamos sempre, puxamos as nossas orelhas, nos damos conselhos. E não tenho o que falar, sabe? São só bênçãos na minha vida. Mas sim, já trabalhei com brasileiros, já ajudei brasileiros, que depois, olha, eu me ferrei. Não me ferrei não, porque querendo ou não, eu trabalho direitinho, mas se eu tivesse trabalhado errado, tinham roubado meu lugar. Vou dar um exemplo pra vocês aqui, vou dar dois exemplos de brasileiros que eu conheci aqui na Itália, nesses praticamente 10 anos de Itália. Primeiro, quando eu vim pra fazer au pair, e tinha uma menina que ela também veio pra fazer au pair, e ela não tinha nenhuma roupa de frio, porque, querendo ou não, era de origem muito humilde. E quando ela chegou aqui, eu dividi algumas roupas minhas, levei ela no mercado para comprar algumas roupas. E quando eu machuquei meu pé, machuquei o pé, a gente combinou de se ver, ela meio que desapareceu. E depois que eu falei, olha, tem mais algumas roupas para você vir buscar aqui, ela apareceu do nada, só que as roupas eu deixei dentro do carro do meu amigo para dar para ela, porque a gente botar numa mala. E quando ela chegou lá, meu amigo tinha ido trabalhar, eu falei para ela esperar, ela falou que ela não ia esperar, meteu o pé. Depois desse comportamento, eu meio que achei um pouco estranho e a gente não se falou mais. Aí depois ela me chamou no Facebook, ficou de boas. Pode ser também que na correria ela não pôde esperar, mas infelizmente tem muitos brasileiros que agem aqui somente pelo interesse. E também teve o fato de eu ajudar uma brasileira, que ela estava passando por uma situação muito difícil com a família dela, com a mãe dela principalmente, ela estava muito mal.
E eu conheci ela em uma clínica de voluntariatos, porque, querendo ou não, nesse período eu não tinha documento, nem ela tinha documento. E ela me contou um pouco a história dela. Eu tentei ajudar ela. Eu levei ela pra trabalhar comigo, fazendo a babysitter. Ela fazia quando eu não podia ir. E pra ela tava muito bom trabalhar 2, 3 horas por dia, quando eu não podia. E até que, infelizmente, ela queria trabalhar mais horas. Eu não podia dar mais horas pra ela pra trabalhar, porque senão eu ficaria sem trabalhar. Tinha às vezes que até eu ia fazer algumas coisas pra deixar ela trabalhar mais, porque eu já tinha dois trabalhos, mas aquele era meu trabalho fixo. E acabou que ela falou que 2 horas pra ela não servia mais pra trabalhar. Ela mandou mensagem pra minha chefe, sugerindo que se minha chefe quisesse contratar ela, com certeza ela faria um preço menor do que o meu. E aí minha chefe depois me chamou, mostrou a mensagem, falou, olha, toma cuidado com as pessoas que você coloca aí dentro de casa, porque tem pessoas que querem puxar o seu tapete. Essas foram as 2 experiências brutas que eu tive. Depois, obviamente, essa daí me pediu desculpa, porque ela se comportou mal comigo, que ela não deveria ter se comportado assim. Então, pode ser também que ela tava num momento de desespero. Não vou ficar julgando as pessoas aqui também, mas infelizmente tem pessoas assim. E resumindo, eu acho que pessoas ruins tem em todo lugar do mundo. Até no Brasil mesmo tem pessoas ruins. Qualquer lugar do mundo, desde que o mundo é mundo, tem pessoas ruins. Obviamente você tem que fazer atenção em quem você coloca dentro da sua casa, em quem você conta a sua vida, em quem você estende a sua mão, né? Em quem você quer dar oportunidade, porque se você der pra pessoa errada, você pode acabar se prejudicando. Depende muito da mentalidade, depende muito de como você cresceu, depende muito do que você acha da vida, sabe? Eu não julgo não, sabe? Mas tem sim essa polêmica. Se você é brasileiro, mora aqui na Europa, mora em outro país, deixa a sua experiência aqui, fala pra mim como é que foi pra você. Se você já conheceu brasileiro e que algum brasileiro já puxou o seu tapete, ou se você conheceu um brasileiro que te ajudou, no meu caso, uma amiga minha me ajudou bastante com essa família que eu trabalhava com eles, eu meio que morava com eles. Eles meio que me exploravam tantíssimo, se vocês quiserem eu conto a história. Eles me exploravam tantíssimo e conheci essa amiga minha, ela trabalhava em um bar. E depois ela falou, nossa, vai continuar trabalhando lá não. Me conheci há 2 dias, era brasileira. Foi lá na casa dessa família, falou, olha, ela não vai trabalhar mais pra vocês. E esse senhor não queria me pagar. Ela chegou lá toda montada, sabe? Ela é loira, botou uma roupa social. Ela falou que ela era minha advogada, que se ele não me pagasse, ela ia fazer uma denúncia. Porque, querendo ou não, eu não tinha documento e ele me contratou e ele não estava me pagando. E aí ele acabou me pagando, eu fui morar na casa dela, depois arrumei outro trabalho. Então foi um anjo na minha vida. Tem uma outra amiga também que a gente se dá super bem. Então, eu não julgo todas, sabe? Eu sei sim que existe casos e casos e casos. A pessoa quando não presta, ela não presta. Desde o Brasil vem pra cá e acaba não prestando mesmo. O problema é quando você espalha pra todo mundo isso. Às vezes o italiano escuta, ele pega isso como verdade. E às vezes quando encontra uma pessoa boa, eles não valorizam. Por quê? Porque um próprio brasileiro falou que brasileiro não presta, sabe? Ou se não tem brasileiros, porque a vida de imigrante aqui é muito triste, sabe, gente? Vou ser bem sincera pra vocês. É trabalho, casa, casa, trabalho. No meu caso, agora eu sou casada, eu tenho meu marido, mas quando eu não tinha ele, era só trabalho, casa, casa, trabalho. A maioria das vezes, os italianos, eles são muito fechados, são muito reservados. Entrar na bolha deles, entrar no grupinho deles é a coisa mais difícil. É tanto que eu tô aqui 10 anos. Eu só tenho amiga mesmo, uma amiga italiana. É uma senhora que eu trabalhei pra ela. E ela sempre me tratou muito bem, foi um amor de pessoa. Foi uma das poucas famílias que eu trabalhei que não teve a intenção própria de explorar. Então a gente acabou virando amigas, mas a gente não se vê sempre. Mas é difícil entrar na bolha de uns italianos, sabe? Se é novinho, eu já morei também com a inquilina italiana, que ela era um amor de pessoa. Nossa, meu pai amou ela, minha mãe adorou ela, conheceu ela. E muito gente boa mesmo. Mas se é um pouquinho depois dos 30 anos de idade, é difícil entrar no grupo deles, você fazer amizade com eles. Então a vida do imigrante aqui é muito triste, muito solitária. E às vezes você julga, né? Às vezes você conheceu um brasileiro e você fala, ai, não quero saber de brasileiro. Brasileiro é a pior coisa do mundo, é a pior raça do mundo. E por causa de uma experiência ruim, e você acaba generalizando com todo mundo. E acaba que você se fecha, né? Para outros brasileiros que podem te ajudar, pode conversar, pode te dar aquela rede de apoio, né? Pode formar aquela rede de apoio que você não tem aqui, pode se formar família, sabe? Foi que uma brasileira tinha me falado também, que eu acabei de conhecer ela. Ela falou, às vezes, até a nossa família mesmo, sabe? Então, como é que a gente vai querer do próximo, sabe? Então, às vezes, a gente, por uma experiência negativa, a gente acaba achando que todo mundo não vale nada, que as pessoas são ruins, e você acaba se fechando nessa bolha, sabe? Aí você fica casa, trabalho, morando fora, longe da família.
uma vida totalmente triste, uma vida totalmente solitária, às vezes muito entra em depressão, porque não tem ninguém para conversar. Então, vou dar também um conselho para vocês aqui, se permitam viver também, sabe? Se permitam conhecer outras pessoas. Obviamente sempre com o pezinho atrás, sabe? Com o pezinho atrás, nunca fale muito da sua vida. Se você não conhece bem, não indique para trabalhar, porque infelizmente, se comportarem mal, quem depois vai ficar com B.O. é você. Se você não conhece bem, não deixe entrar dentro da sua casa. Mas com o passar do tempo, conversar vai, conversar vem, conversar vai, conversar vem, você vê que é uma pessoa de confiança. Virou uma rede de apoio, talvez você pode ajudar ela, ela pode ajudar você. E assim que a vida segue, sabe? Uma mão lava a outra e as duas lavam o corpo inteiro, sabe? A união faz a força. Então eu não sou do time contra o brasileiro, é tanto que quando eu vejo que tem algum brasileiro aqui que tá em dificuldade ou que tem alguma dúvida, se eu puder ajudar, eu ajudo. Eu já conheci muitos brasileiros através do canal do YouTube. Alguns foram bênçãos na minha vida, alguns também foi ensinamento. Obviamente, ninguém é perfeito, nem eu sou perfeita, então eu não vou cobrar a perfeição dos outros. As pessoas que entraram na minha vida e que fizeram diferença, ou que me ajudaram, ou que eu ajudei, eu vou ser eternamente grata. E nada, né? Mas eu não vou julgar nunca as pessoas, não vou querer mais contato com brasileiros, porque eu quebrei a cara com brasileiros, sabe? Cada pessoa tem sua experiência diferente. Às vezes tem gente que vem pra cá e nem vai quebrar a cara com brasileiro, sabe? Vai encontrar pessoas boas. Tudo é ensinamento, sabe? Acho que Deus permite todas as coisas. Às vezes você vai vir pra cá, não vai nem quebrar a cara com brasileiros. Você vai conhecer brasileiros top, maneiros, legais. Às vezes você precisava aprender alguma coisa com a vida. Deus permitiu que você conheceu a pessoa errada, entendeu? Então é isso. No final, as pessoas boas sempre vencem, sabe? E as pessoas maus sempre quebram a cara. Você sempre recomeçando, recomeçando. O vídeo de hoje é esse. Deixa aqui nos comentários as suas experiências, eu vou ficar muito feliz. Quem sabe compartilhe o vídeo de alguém, né? De alguém que viveu isso, um comentário. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!